Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós mais uma vez nos reunimos para prestar culto a Deus. Graças a Deus nós temos essa oportunidade que é, sim, um grande privilégio. E nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, no livro dos Salmos, o livro das orações e dos cânticos do povo de Deus, nos convida. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos invocar a presença de Deus aqui? Senhor Deus, nosso Pai bendito e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Te louvamos, ó Deus, porque todos os dias temos experimentado a tua graça infinita e maravilhosa. Hoje nós estamos aqui para te cultuar. Toma, portanto, Senhor, o primeiro lugar. Sê presente entre nós, porque tu és digno de toda honra, de todo louvor. Que tudo neste culto concorra para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós continuamos tratando de Espírito Santo. O Pentecostes do domingo passado ainda inspira as nossas vidas e nós, neste domingo e nos que vêm, continuaremos falando sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, a vida na plenitude do Espírito, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Repito o que falei na pregação passada e nas anteriores. Sem o Espírito Santo, sem o mover, sem o impulso do Espírito Santo, nós não podemos seguir a Jesus Cristo, sermos úteis ao seu reino. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O tema do nosso culto de hoje é a unidade do Espírito. Com isso em mente, eu quero convidá-los ao momento de confissão. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, apenas um versículo. A palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo aqui fala de vida com propósito, vida de santidade. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Momento de confissão, momento de contrição, curvemos nossas cabeças, oremos a Deus enquanto ouvimos o louvor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor,
onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Graças a Deus, vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. A Bíblia nos convida, nos conclama, louvai ao Senhor em todo tempo nos meus lábios estará o seu louvor. Cantando nós expressamos a alegria da salvação. Cantemos ao Senhor, portanto. Acontecerá que nos últimos dias enfim virá o reino do Deus soberano e para sempre se firmará. De muitos lugares com voz de alegria todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão.
Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Cinquenta dias haviam passado depois da morte do Senhor, depois de tê-lo ressuscitado, toda a esperança retornou.
50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. Mas me valeu o tempo esperado, chegou a hora do melhor. Unidos no mesmo lugar, de repente a promessa chegou e pra ficar. Como um vento forte invadiu a casa, veio do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada poder imenso. Ficaram cheios do Espírito Santo, plenos de Cristo e de Deus, conforme o Senhor lhes concedia, puseram-se a falar em outras línguas. Como um vento forte invadiu a casa, veio do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada poder imenso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, como foi anunciado, vamos falar do tema do Espírito Santo, mas hoje, mais especificamente, nesta pregação, queremos falar sobre unidade. A unidade que o Espírito Santo promove na vida da igreja, na comunidade. Para isso, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas, um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, para essa meditação, para essa pregação da Palavra de Deus, eu queria convidá-los
e vamos fazer isso em 4 momentos, em 4 etapas. Primeiramente, eu queria falar sobre diversidade. Unidade na diversidade. Poderia ser também o título dessa pregação. A diversidade do mundo criado é um fato. É um fato incontestável. O mundo é rico de variedade. Eu, por exemplo, quando tenho tempo, eu gosto muito de ver nos canais pagos de televisão os canais relacionados com a criação, com a natureza, com os animais. E eu fico sempre fascinado. Como a criação é diversa. Como esse mundo é variado. A riqueza da criação revela a grandeza do Criador. Sim, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é multiforme no seu agir. A Bíblia, inclusive, fala da graça de Deus como algo multiforme. Em outras palavras, o Deus da diversidade, o Deus da variedade, Ele age graciosamente e até a forma com que essa graça chega a nós, ela é variada. Por exemplo, há pessoas que veem, que presenciam, que experimentam a graça de Deus numa cura, num milagre. Mas há pessoas que experimentam essa mesma graça, sabe como? Contemplando o nascer do sol, contemplando o pôr do sol. Num gesto, por exemplo, de generosidade que ele recebe ou pratica, pode-se ver a graça multiforme de Deus. No caso, precisa ter olhos. Porque, como dizia o grande filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, o milagre só vê quem tem fé. Deus é diverso na sua criação e é na diversidade, meus irmãos, minhas irmãs, que nós aprendemos. Meu sábio e velho pai dizia, menos de 4ª série primária, mas era um sábio. Sim, tinha coisas que ele falava e ficam no meu coração até hoje. Meu pai dizia, se todos gostassem do amarelo, o que seria do verde? A diversidade é uma riqueza maravilhosa. A pluralidade, culturas são variadas. Se a gente vê como funcionam as coisas na África, como as pessoas vivem, se relacionam, convivem, na Europa, no Oriente, como os árabes convivem, a alimentação, a música, tudo isso é riqueza. Culturas diversas, pluralidade, diversidade, meus irmãos, não pode se negar, isso é uma riqueza. Nós aprendemos na diversidade. Sabe por quê? Porque nós nos complementamos. O que o outro tem e eu não tenho, isso me completa. E essa experiência é uma experiência rica de aprendizado. Nós crescemos a nossa humanidade. E eu penso sempre assim, pessoas, por exemplo, que viajaram muito, que foram em outras cidades, outros estados, outros países, conheceram outras culturas, são pessoas que, por exemplo, são menos propensas ao preconceito. Porque o preconceito é fruto da ignorância. Pessoas preconceituosas são, sim, pessoas que, entre outras coisas, são ignorantes. Elas não conhecem. E porque não conhecem, emitem juízo sobre coisas que não sabem. Essa é a primeira coisa, e eu entendo que eu deixei claro aqui, que a diversidade é bom, é maravilhosa. Deus é diverso no seu agir. Deus é diverso no criar. A graça é diversa. E na diversidade nós aprendemos. Mas vamos lá. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos fazer uma pequena exegese, pequena análise desse texto. Estamos falando de uma igreja frutífera, a igreja de Corinto. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia de dons. O texto de Coríntios capítulo 12 fala da variedade de dons que, ao que tudo indica, era uma prática da igreja de Corinto. Mas a multiplicidade dos dons da igreja de Corinto esbarrava num problema. No problema
da incapacidade das pessoas que receberam os dons do Espírito de entenderem que o dom que essa ou aquela pessoa recebeu é complementar ao dom que outra pessoa recebeu. Não poderia haver competição. Alguém achar, não, meu dom é melhor. Eu tenho o dom que é de fato útil para a missão da igreja. Não. Na igreja de Corinto, o grande desafio era entenderem que o dom é dom que completa, que visa um fim proveitoso. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A diversidade dos dons era algo que os crentes de Corinto deviam entender. Todos, meus irmãos, todas nós recebemos dons, talentos, graças, capacitações de Deus. Os dons são diversos e complementares. Qual é o propósito dos dons? Terceira etapa da nossa pregação. Deus, quando nos concede dons, Ele deseja, Ele intenta com isso edificar a sua igreja, tornar o crescimento da igreja, das pessoas que recebem esses dons, mais eficaz. Os dons, eles vêm sempre visando o quê? O crescimento, a edificação. Um propósito. E qual o propósito? O bem-estar. Uma igreja, uma comunidade que tem muitos dons, é sim, seguramente uma igreja abençoada e abençoadora. Mas, bem, o povo de Corinto não estava entendendo assim. Por isso que Paulo é cuidadoso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. De onde procedem os dons, meus irmãos? É o Espírito de Deus, Deus bendito, Deus santo. Deus dá os dons, Deus concede os dons. O Espírito Santo. E na medida em que os crentes de Corinto, ontem, e nós hoje, entendemos que os dons são variados, mas que eles se complementam, que interagem, olha que bênção. Olha que bênção quando eu aprendo que o meu irmão tem algo que eu ainda não tenho e que assim ele me ajuda a entender as coisas melhor. Ou quando eu entendo que a minha irmã, aquele outro irmão, ele recebeu uma graça específica, variada de Deus e através dessa graça ele pode enriquecer a mim, enriquecer a outros. É maravilhoso quando numa comunidade de fé a gente entende que não tem competição e que não tem gradação, não tem essa história de dons melhores, dons piores, dons mais úteis, dons mais honrosos, dons menos honrosos, não. Os dons são variados, porque a graça de Deus é variada. Nós nos encaminhamos para o término dessa pregação. E, terminando, eu quero então falar sobre a importância da igreja, a diversidade de dons na igreja e a ação da igreja nesse mundo. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa sociedade sofre muito com a intolerância. Na nossa sociedade, a gente nem sempre vê pessoas aptas, prontas, preparadas para reconhecer virtude e valor na variedade, na diversidade, na pluralidade. Mas e a igreja nessa história? Eu diria, meus irmãos, e eu estou convencido disso, na medida em que nossas comunidades, elas vivenciam essa diversidade, na medida em que os crentes entendem que a gente se completa na diferença, que nós podemos viver unidos na diversidade, a igreja se transforma, sim, naquilo que Jesus Cristo falou. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Sim, meus irmãos, a igreja se transforma como que um farol, ela ilumina uma sociedade preconceituosa, ela ilumina uma sociedade tolerante, mas essa luz, ela dissipa esses males.
Crentes que se orientam pela palavra de Deus, primeiro, não fortalecem o preconceito na sociedade. Crentes inspirados pela palavra de Deus, crentes que vivem essa riqueza da diversidade, onde ele vai nesse mundo, ele é um porta-voz do quê? Pensa e deixa pensar. Ele é um porta-voz de um tipo de mentalidade que respeita a vida das pessoas, respeita a orientação das pessoas, como elas querem viver e serem felizes. Ela entende que nem todos precisam gostar do amarelo para se respeitarem e se amarem. As pessoas não precisam concordar em tudo para serem felizes e se respeitarem e aprenderem. Que isso inspire nossas vidas. Que nós, meus irmãos, continuemos interessados, desejosos de, como diz Paulo, procurar ardentemente. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Que Deus nos abençoe, que Ele nos acumule cada dia mais de dons e graças. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Eu queria, entretanto, fazer algumas comunicações. No dia 31, amanhã, o Edinaldo Santos aniversaria. E no dia 2, o nosso irmão Silvio Figueiredo. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Próximo domingo, teremos Santa Ceia virtual com o pastor Azoil, mas também teremos Santa Ceia presencial. É o primeiro domingo do mês. Nossa igreja, desde o domingo passado, já está aberta novamente. Obviamente, nós estamos seguindo com rigor as orientações das autoridades sanitárias. E aí você precisa, se quiser participar do culto presencial às 10h30 da manhã, liga para a secretaria, segunda, quartas e sextas, e reserva a tua vaga, será muito bem recebido. E aqui a gente tem todo esse cuidado, né? Máscaras, álcool em gel, distanciamento, para que tudo corra bem. Vamos encerrar, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do Marcão. O Marco já está cada dia melhor, as notícias são sempre boas, ele está dia após dia melhorando. Continuemos orando pela vida dele, continuemos orando também pela Clícer e pela filha dela, Jaqueline. Precisam muito de oração, tá? Senhor Deus, nosso Pai, Pai bendito e santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos dons do Espírito Santo, pelos dons e graças que tu nos concede. Continua, ó Deus, enchendo-nos dos dons, mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a entender e respeitar a diversidade. Ajuda-nos a entender o valor, reconhecer o valor do meu irmão, da minha irmã, dos nossos irmãos. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos nessa sociedade, no mundo, no Brasil, pessoas que inspirem a tolerância e o respeito pela diversidade. Assim, seremos sal da terra e luz do mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem
tua igreja de energia e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Santo Espírito,